Se você quer aprender a adicionar pronomes de tratamento de uma forma simples, rápida e prática a uma array com vários nomes, fica aqui comigo que eu vou te ensinar agora. E aí, developers, beleza? JF aqui com mais uma dica para vocês. E essa dica surgiu de uma pergunta de um amigo há muito tempo atrás, na época que eu ainda fazia faculdade de análise de sistemas. E a dúvida dele era como adicionar um pronome de tratamento numa array com vários nomes. Como eu lembrei disso agora recentemente, eu vou trazer para vocês porque essa dúvida dele pode ser a sua dúvida. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo, porque isso é muito importante para o nosso canal. É importante que o nosso vídeo chegue a cada vez mais pessoas, para que a gente possa levar bastante conhecimento e tirar dúvida de muita gente que tenha dúvida nessa parte de programação, de desenvolvimento web, de edição de vídeos e muito mais. Então, gente, deixa esse like e compartilha para o seu amigo, valeu? E para começarmos, vamos abrir o nosso editor padrão aqui que a gente usa sempre, o Visual Studio Code. Você pode utilizar o seu editor preferido, tá? Isso daí não é obrigatório ser o Visual Studio Code, certo? E com ele aberto, vamos criar um novo documento .js, que é o JavaScript. Com ele criado, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma array com vários nomes. Vamos lá, né? Com nossa array já criada, nós vamos agora adicionar um prefixo. E esse prefixo vai ser o nosso pronome de tratamento. Nesse caso aqui, como são apenas pessoas do sexo masculino, homens, então nós vamos adicionar senhor a eles. E como a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar o método map, que vai criar um novo array aplicando essa string, né, nesse caso senhor, a cada um dos elementos da nossa array. Então vamos ver como é que vai ficar. Agora sim, o que essa segunda linha de código vai fazer? Esse método map ele vai pegar cada itemzinho dessa lista e vai aplicar uma regrazinha. Que regra é? Essa outra parte aqui. Ele vai pegar cada elemento da nossa array, nome, e vai adicionar no início dela esse prefixo, senhor. Então, cada nomezinho vai ter prefixo e o nome que está na array. E depois disso, ele vai pegar esses nomes já com prefixo e vai colocar nessa nova array chamada nomes com prefixo. E para te dar uma olhadinha para ver se funcionou, vamos aqui colocar o nosso console log nomes com prefixo. Vai dar um debug. Para isso a gente vai precisar salvar o arquivo. Com ele salvo, nós vamos executar o make do nosso Node.js. Pronto, como vocês podem ver, funciona perfeitamente. Nós temos de saída senhor João, senhor Mário, senhor Luiz. Tudo bem que eu esqueci de colocar um pontinho aqui que ficaria mais bonitinho, né? Dá um pontinho aqui, um espaço, pronto, ficaria bem mais bonitinho. Mas tudo bem, ficou perfeito. A saída deu certinho. Mas vem cá, se no meio dessa lista aqui de nomes eu tivesse aqui, por exemplo, uma Ana, aí já não ia funcionar. Porque se eu executasse, você pode ver que Ana também saiu como senhor. E não é senhora. E aí, como faríamos para resolver esse problema? Nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um objetozinho que vai mapear o nome e vai ligar ao seu gênero, ok? A gente vai fazer isso de uma forma bem simples, tá? No geral, você já teria uma base de dados, né? Uma biblioteca que fosse externa, alguma coisa assim, um banco de dados externo, que você teria já isso linkado, o nome ao gênero. Mas aqui a gente vai criar bem rapidinho, de uma forma mais simples. E daí, nós vamos utilizar esse método novamente para a gente percorrer esse array de nomes, certo? Vamos buscar cada nome no objeto que corresponde a ele, a esse nome, e nós vamos utilizar uma expressão
condicional, né, um operador ternário, tá? Para escolher o prefixo certo com base no seu gênero. Vamos dar uma olhadinha como que isso iria ficar. Prontinho, os nomes aqui já estão associados ao seu gênero, ok? E agora vamos ao restante do código. Certo, então o que esse código aqui vai fazer? O que esse código todo vai fazer? Ele vai novamente, pelo método map, vai percorrer todo o array de nomes e ele vai, para cada nome, executar o código que está dentro dessa chave aqui. Okay? Esse código ele vai buscar o gênero de cada pessoa dentro do objeto, ok? E vai usar um nome como chave para encontrar o gênero de cada uma dessas pessoas. Com isso, essa expressão aqui, condicional, ele vai adicionar o prefixo masculino aqui quando o gênero for masculino. Do contrário, o que ele vai fazer? Vai adicionar o prefixo do gênero feminino, certo? E aí ele vai retornar para mim o prefixo concatenado com o nome. Então, quer dizer, ele vai colocar o prefixo primeiro e ele vai jogar o nome depois. E aí depois ele vai pegar tudo isso daí e vai armazenar no nosso novo array, que é nomes com prefixos. Perfeito? E para verificar se está tudo certinho, vamos dar um console log para verificar se está tudo certinho. E aqui vamos ter os nomes com prefixos. Perfeito? E já vamos executar. Prontinho. Agora vocês podem ver que quando ele encontrou um nome que está associado ao gênero masculino, ele deu o prefixo masculino. E quando ele encontrou um nome que não está associado ao gênero masculino e sim associado a outro gênero, nesse caso o feminino, ele deu o prefixo feminino. Mas aí você vem e me pergunta, mas e se essa pessoa, por exemplo, ela não se identifica nem como masculino, nem como feminino? Ele se identifica como neutro, por exemplo. Aí fica um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer também. E para resolver isso, nós vamos utilizar o switch, que é uma estruturazinha que vai verificar o valor do gênero e definir o prefixo de acordo com o caso. E nesse caso vai ser assim: caso seja masculino, o valor que ele vai encontrar em gênero, ele vai colocar o prefixo específico, masculino. Se for feminino, ele vai colocar o prefixo específico para feminino. E se for neutro, ele vai utilizar um prefixo específico para gênero neutro. E vamos ver como ficaria esse código. Prontinho, com todo o código já aqui escrito. Feito. Vou dar uma olhada. Vocês viram aí que eu deixei do lado, no cantinho da tela, para vocês verem como é o código completo. Agora nós vamos executá-lo. Dar uma olhadinha. Prontinho. Agora vocês já podem ver aqui que os nomes femininos estão com prefixo femininos, os masculinos masculino e aqui com o neutro neutro. E agora já está resolvido essa parte de prefixos. Se você for utilizar para apenas um tipo de gênero, você pode utilizar o primeiro exemplo, como esse aqui de cima. Vai ter masculino e feminino, você pode utilizar esse segundo aqui, que já vai ser o suficiente para você. Agora, se for utilizar 3 ou mais, aí você tem que utilizar esse método aqui, que é o método mais simples para você resolver esse problema, sendo que aqui você poderia colocar outros e outros prefixos e assim sucessivamente, tá? Sempre lembrando de deixar um defaultzinho aqui, porque caso tenha algum que, caso você não tenha acrescentado ainda, ele vai aparecer esse default. Aqui nesse caso está vazio, ok?
E se você curtiu essa dica muito rápida de hoje, não esquece de deixar o seu like, compartilhar para o seu amigo, deixar aqui no comentário alguma dica que você gostaria de ver aqui conosco, tá? Então, um grande abraço e fui!